Bom dia a todos. Alegria. Aqui, depois daquele. Agradeço muito os minutinhos iniciais das palestras, essa oportunidade de trabalho, estar aqui com vocês, um pouco mais de tempo. E assim, a ideia hoje é a gente conversar, tentar fazer uns diálogos sobre a psicologia e a espírita. E ao longo de uns 30 anos, uns 30 anos, psicologia, né? Eu sou formada em psicologia, eu aprendi a ver, a observar as convergências desse diálogo. Né? O dia fala, casa com o que se vê. Também observo muito divergente. Mas hoje a gente vai tentar fazer pontes, tá? Com um tema que é um tema muito caro a todos nós. É família. Eu copiei a Joana de Ângeles, né? Ela tem um livro chamado Vida, Desafio. Trouxe aí família, desafios e soluções. Com a pretensão de soluções? Não, não é isso. Né? São só ideias, só reflexões. A propósito, ao longo de toda a nossa conversa hoje, eu procurei trazer questões, perguntas. E eu gostaria que vocês pudessem refletir nessas perguntas, até levar para casa. Né? Não, o objetivo não é que exista uma resposta imediata. A resposta rápida é a morte da pergunta. E a pergunta sempre leva a gente para um caminho bem mais longe, bem mais longo do que a gente imagina, em termos de reflexão. Então, tem muitas perguntas. Isso que eu vou trazer dessas questões são perguntas que eu mesma faço e que eu ouvi ao longo de todo esse caminho, né, em docência, em consultório clínico. Então, sim, são questões que percorrem a todos nós. Tá? E nós temos isso em comum. Nós fazemos parte de uma família, da família terráquea e da família espiritual. Então, todos nós temos como origem uma família. E hoje, o tema também, eu vou trazer também uma sugestão que foi deixada ali na caixinha de sugestões, que a gente sempre pede, né? Se tiverem sugestões de temas, de palestras, curiosidades sobre algum assunto. E surgiu que era o seguinte pedido. Fale sobre a mãe solo. Bem específico, né? Não tinha mais nada, nenhuma dica. Né? Falar o quê, qual que era a minha angústia, qual que era a minha preocupação, a minha curiosidade. Era só isso, fale sobre a mãe solo. Então eu tentei colocar isso dentro do tema maior, família. Espero contemplar, tá bom? Mãe solo que fez o pedido aí, contemplar aquilo que você tem de curiosidade ou de angústia, enfim. Então vamos lá. Vou começar com essa pergunta. Se você não vai levar nada mais daqui para frente, informação do que a gente vai conversar, leva essa pergunta para casa. Como está de verdade a convivência na sua família hoje? Pergunta bem ampla, mas merece ser refletida. Como está de verdade hoje? Estou falando assim, eu tenho traumas da infância. Isso, hoje está. Outra perguntinha. O que mais me desafia dentro da minha convivência familiar? Desafio. Mas eu tenho que tentar, o que mais me desafia, eu entendo como um conflito dentro da minha convivência familiar. Quais comportamentos dos meus familiares mais me incomodam? E por que eles me afetam tanto? Comportamentos, não são os familiares. Não é para pensar, quem me incomoda é meu pai, minha mãe, não. Quais comportamentos? E por que ser doído? O que espero da minha família que talvez ela nunca tenha condições de me oferecer? Essa é doída. Parar para pensar nessa pergunta dói. Porque a gente tem um hábito de ficar embaixo do pé de laranja esperando coco, banana. A gente tem esse hábito. Todas as relações.
gente fica esperando algo, nos contente, nos agrade, é o que a gente idealiza, mas que nem sempre que é possível. A pessoa, ou aquele núcleo familiar, crescer. A gente tem esse hábito, tem isso. Enxergar isso dentro da família gera um tremendo esforço, é um tremendo de um caminho. Estou amando as pessoas da minha família como elas são ou como eu gostaria que fossem? Um pouco complemento da pergunta anterior. Como eu enxergo como as pessoas são de fato, ou eu enxergo só o que eu gostaria de ver? Quais momentos me sinto verdadeiramente visto e acolhido dentro da minha família? Até porque famílias são desafiadoras, mas também famílias são acolhedoras. Eu preciso reconhecer que momentos em que eu me sinto mais acolhido, mais visto, mais amado, momentos, pessoas. O que minha família me ensinou de mais valioso? Estou sendo convidado a desenvolver através do relacionamento familiar, através dos conflitos. Existe alguém que eu ainda preciso perdoar? Essa também é um pouco do isso. Existe alguém que eu ainda preciso perdoar? Existe alguém de quem eu preciso pedir perdão? Estou contribuindo para aumentar a paz ou os conflitos dentro do meu lar? Em família, o que eu faço com a minha dor? Eu transformo ou eu reajo? Se meus familiares descrevessem minha presença na vida deles, o que essa é uma olhada no espelho, assim, com toda a sinceridade do mundo, né? O que eles diriam se eles pudessem descrever minha presença que eu faço dentro da família? Tá? Aos poucos, as perguntas vão caminhando para uma autoanálise, para um olhar para dentro de si. Porque, em última instância, quando a gente olha para a família da gente e tenta pensar as relações, né? Aí eu trouxe para vocês, aqui não vai ter como, vou ter que dar uma lida. Quando eu fui pesquisar quais os maiores desafios das famílias brasileiras, das famílias na atualidade. Olha só, eu resumi o que eu encontrei, bem enxuto, bem resumido, a leitura. Tem como fontes dados do IBGE, de periódicos de psicologia e Cielo, que são bases de dados de artigos científicos. Tá? Eles são dados de 2024 e 2025, ou seja, muito. Então, assim, elevados níveis de estresse familiar, com cerca de 60% das pessoas relacionadas de relacionamentos familiares. Não é pouco, não. Né? Então, qual é o primeiro problema que eles apontam? Uso excessivo de tecnologia. Cerca de 95% das crianças e adolescentes, de 9 a 17, utilizam telas regularmente. Eu achei que 95% foram até bonzinhos, né? Pensando ali já 99%. A tecnoferência, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. A tecnoferência, que é a interrupção das interações familiares por dispositivos digitais, reduzindo a conexão emocional, reduz a conexão emocional e aumenta os conflitos entre pais e filhos. Então já tem até um nome esse fenômeno, tecnoferência. A segunda causa, o segundo maior desafio, conciliar trabalho e família. As jornadas extensas, excesso de trabalho, dificuldade de separar vida profissional e pessoal geram estresse dentro do lar. E aí eu coloquei essa informação que eu encontrei. Olha só, o Brasil possui mais de 11 milhões de mães solo. 11 milhões, não é pouco, né? Muitas enfrentando simultaneamente as demandas de trabalho, casa e filhos, frequentemente sem rede de apoio. Imagina a solidão. Como consequência, menos tempo de convivência, maior desgaste emocional e enfraquecimento dos familiares. Um terceiro ponto, fragilidade emocional e relações mais vulneráveis. Então, as brigas de família são apontadas como principal causa de rupturas, superando até o desemprego. Pensamentos sobre desestruturação familiar. Olha só, tinha além do desemprego também, tinha o endividamento.
Achei por bem não ficar trazendo essas informações aqui, até porque eu não sou economista, mas só a título de ilustração para vocês, né? Desemprego e endividamento abaixo de brigas familiares como responsáveis por rompimentos de vínculos. Aí os divórcios estão ficando cada vez mais rápidos, né? Os casamentos estão ficando cada vez mais curtos, parado com 2010, por exemplo, né? E quais os fatores associados a tudo isso? Baixa tolerância à frustração, dificuldade para lidar com conflitos, pouca habilidade para elaborar emoções, reações impulsivas. Como consequência, quando emoções não são compreendidas e elaboradas, os vínculos tornam-se mais frágeis e difíceis de sustentar. Essa é a consequência meio clara, né? E aí a gente parte para as perguntas. Adoro fazer perguntas. Estar perto é o mesmo que estar disponível emocionalmente? Perguntas derivadas dessas pesquisas aí. Estar perto é o mesmo que estar disponível emocionalmente? A gente vê aquela cena clássica, né? De todo mundo sentado com o celular na mão. Todo mundo perto. Está disponível emocionalmente? Estamos entregando telas porque faltam tempo, paciência e conexão. Por que a gente entrega tanta tela para as crianças? Por quê? O que nossos filhos lembrarão da infância? Do olhar dos pais ou das telas? As pesquisas indicam que o maior desafio das famílias contemporâneas não é permanecerem juntos sob o mesmo teto, mas conseguirem permanecer emocionalmente conectadas em meio a pressões e distrações da vida moderna. Esse é o retrato, segundo o IBGE, segundo pesquisas da família atual. O que forma uma família verdadeiramente? O que torna uma família verdadeiramente família? Sua forma ou a qualidade dos vínculos que seus membros constroem diariamente. Como é a família hoje? E aí, assim, para a gente falar da mãe solo, a gente tem que colocar essa situação de mãe solo, que é um tipo de família, dentro de outros tipos de família que a gente encontra bastante, né? Se a gente for pensar, a gente vem de uma lembrança de que família era, no máximo, assim, a família nuclear, que a gente extensa, é com avô, avó. A gente tem esse cenário. A família recomposta, que é formada após separações, quando um ou ambos os parceiros trazem filhos de relacionamentos anteriores. Tem lá seus desafios. A família extensa, que essa gente até conhece, né? Inclui avós, tios, primos e outros parentes, participando ativamente da educação das crianças, participando ativamente. A família adotiva, formada por laços construídos pela adoção. A família homoafetiva, formada por casais do mesmo sexo ou com ou sem filhos. A família nuclear, que é também chamada família tradicional, formada por pai, mãe e filhos. A família multiespécie, quando os animais são considerados parte da família e já tem reconhecimento do STJ para casos de separação. Eles decidem sobre visita, guarda e pensão para animais. Tem esse reconhecimento. Família multiespécie. E a família sem filhos, por impossibilidade ou por opção. E a família monoparental, que é a família da mãe ou pai solo, porque não existe só a mãe solo, né? Também tem os pais solo. Ela é composta por um único responsável parental, mãe ou pai, que convive com o filho. Pode resultar de separação, viuvez, abandono, adoção individual ou produção independente. Ela pode escolher não se casar, não ter um companheiro e ser mãe. O contrário também, né? O pai também. No Espiritismo, é compreendida como associado a provas de responsabilidade, renúncia e fortalecimento moral. Então, esse é um primeiro olhar da doutrina espírita para situações de mãe solo, de família monoparental.
Para a psicologia, o desafio é lidar com a ideia de abandono, ausência, com a solidão e sobrecarga de emoções. Então, imagina o cenário. Se aqui não existir nenhuma mãe solo, com certeza você conhece algum. Estar sozinha, sozinho, tá? Vou falar sozinha, mas a gente está considerando as duas situações. Para decidir tudo, para educar, para financiar, se responsabilizar por tudo. A grande maioria sem rede de apoio. Pode até ter família. Quem é a grande responsável, sobre os ombros de quem recai a situação. O êxito espiritual depende da educação moral oferecida, não da presença ou ausência de um determinado genitor. Então, não é o fato de ter uma família completa que garante tudo. O que tem de relevante é o tipo de educação que é. A família monoparental. O que vive a mãe solo? Ela vive uma sobrecarga emocional e financeira, uma solidão nas decisões, questionamentos constantes. Ela está sempre em estado de alerta, sempre se perguntando, está sendo bom, está sendo suficiente, está dando certo? Fica sempre com aquele alarmezinho pronto para disparar. Isso causa uma exaustão emocional bastante grande. A força espiritual da família monoparental. Aquele pai ou mãe que assume sozinho, a doutrina espírita vê isso. Muitas vezes está em uma missão de grande valor espiritual, desenvolve virtudes com intensidade e olha quais virtudes. A resiliência, que é preciosíssimo a resiliência. Aquela capacidade que eu tenho de dobrar perante as dificuldades e voltar acrescido de aprendizados. A resiliência é importantíssima. Amor e renúncia. A capacidade de renunciar é um passo gigante, né, para a evolução. É instrumento direto na formação moral dos filhos. Mas precisa lembrar, solo, cuidar de si também faz parte da missão. Então, que a gente possa olhar um pouquinho para essa situação, tá? Para as famílias monoparentais, para as pessoas que estão sozinhas, compreendê-las, lembrar disso aqui e oferecer uma ajuda, porque muito provavelmente ela vai estar precisando. Muito provavelmente. Tá? Porque também tem essa situação, tá? Nesse tipo de famílias. A dificuldade de pedir ajuda. Dificuldade de pedir ajuda. Porque ela pode cair para um outro extremo. Eu sou o suficiente, eu sou sozinha mesmo, suficiente, eu dou conta de tudo, e aí não pede. Independente de sua forma ou composição, toda família nasce para ser um espaço de pertencimento, aprendizado, dado mútuo e desenvolvimento do amor. Quem fala isso? Será que é a psicologia ou a doutrina? Dois. O que todas as famílias têm em comum? Aquelas famílias que eu descrevi, nesse cenário que nós temos hoje, né? Tipos de tem lá seus desafios específicos, cada uma delas. Dá para ficar trazendo aqui, porque a gente ia ficar até mês que vem falando. Mas o que elas têm em comum, então? Que desafios elas têm em comum? Independente da configuração, a psicologia observa que todas as famílias enfrentam 4 grandes tarefas. Aprender a conviver com as diferenças. Cada membro possui personalidade, desejos, ritmos e necessidades próprios. Administrar conflitos, que são inevitáveis. O que fortalece a família não é a ausência deles, mas a forma como são enfrentados. Adaptar-se às mudanças, nascimento, adolescência, casamento, separações, enfim, todas as mudanças que a gente passa. Construir pertencimento, todo ser humano precisa sentir eu sou amado, eu tenho um lugar aqui. Esses desafios, essas tarefas, né, que as famílias têm em comum, são as nossas tarefas, os nossos desafios. A gente aprende dentro da família, mas pensa no mundão lá fora. A gente não tem que estar o tempo todo aprendendo a conviver com as diferenças. O tempo todo administrando, né? Tentando se adaptar às mudanças. É o tempo todo. A gente aprende dentro daquilo que é possível e usa lá fora.
E é na família que a gente aprende isso, né? Eu sou amado, eu tenho um lugar, tá? Esse pertencimento. E com o olhar da doutrina espírita? Novo sentido. Gente, agora aqui, se a gente pudesse perguntar, né, para a doutrina espírita, escuta, o que é família? Tá, para Allan Kardec. Né? O que é família? Como se define família? Ele vai mostrar para a gente que precisa entender os três principais não, né? De todos os três pilares da doutrina espírita. A pluralidade das existências, a imortalidade da alma e a lei de causa e efeito. Isso para começar. Né? Então eu deixei aqui, também não dava para ficar falando de cada um deles, não é o objetivo hoje, mas eu deixei algumas referências, se alguém quiser tirar uma foto, depois no final eu posso repetir. Então, se eu quero entender o que é família, eu preciso entender esses 3 pontos da doutrina. A doutrina inteira, eu diria. Né? Mas esses 3 pontos para começo de conversa. Tá? Então, aí tem o Livro dos Espíritos, tem a Gênese, tem o livro do Leon Denis, um excelente livro, super bacana de ler, do Gabriel Delany. Enfim, tem o Pentateuco e tem livros fora também dos livros de Kardec. Tá bom? Pode passar. Bom, então, para a doutrina espírita, para que serve uma família? O que a gente encontra lá? Lendo, olhando, estudando. Ela é uma escola de almas, é um hospital de ajustes, é uma oficina de virtudes. Então, se é um hospital, algo precisa ser curado. Se é uma escola, algo precisa ser aprendido. Se é uma oficina, algo precisa ser consertado. É tudo isso. O que é, do ponto de vista do espiritismo? É um reencontro de espíritos, laços que são além da vida física, um núcleo de regeneração social. E aí eu coloquei essa pergunta, ela é uma pergunta clássica, né? Não dá para falar de família sem isso daí. A famosa pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento da família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, quer dizer que a família é um instrumento pedagógico para, né, contra o egoísmo, que é a raiz de todos os males. Isso está lá também, né, nos livros do Kardec. Instrumento pedagógico. A gente aprende, a gente usa esse instrumento chamado família para trabalhar, para tentar ser menos egoísta. Por quanto tempo? Bom, o que é, para que serve, o que é, por quanto tempo? Aí a frase do Emmanuel, a família consanguínea é reunião transitória, vai passar. A família espiritual é que é eterna. Por isso que eu falei que todos nós temos uma... Todos nós. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, e isso está no segundo o Espiritismo. Tá? Então, os laços de família permanecem. A família espiritual é eterna. Como que ela é organizada? É um planejamento reencarnatório, então quer dizer, aquela ideia de cair aqui de paraquedas? Não. Agregando os seres por afinidade e necessidade de reparação. Aí já começa a virar responsabilidade, né? Os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos. Evangelho segundo o Espiritismo. A família é um núcleo onde as almas se agrupam segundo leis de afinidade e reparação. Tá? No Leon Denis. Então, tudo isso a gente vai colhendo como informação sobre o que é família. Do que ela é feita? Eu não coloquei aqui, mas são frases da Joana de Ângeles. Conflitos familiares são oportunidades terapêuticas. Olha, ela sempre é acolhedora, né? Oportunidades terapêuticas. Então, olha para o que precisa ser curado. A família não é somente foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade. Ou melhor, a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam. Ela é sempre muito acolhedora, né? Então não é só dor, não é só conflito, não é só desafio, tem felicidade. Se alterna com a dor, mas tem a felicidade. E é um laboratório. Laboratório é aquela coisa... Experimenta aqui, mistura uma coisinha ali, deu certo, bacana. Experimenta aqui, deu certo, tenta de novo.
Até a gente conseguiu o Eureka, né? Mas é um laboratório, são tentativas. É tudo da Joana de Ângeles aqui embaixo, tá? Então, se a gente pudesse definir, à luz da doutrina espírita, o que é família? É uma instituição espiritual temporária na Terra, formada por espíritos reunidos por afinidade e necessidade evolutiva, destinada à superação do egoísmo e à construção do amor. Bonito, né? O que mais, então? Como a doutrina espírita enxerga a família? Como espaço de prova, expiação e aprendizado. Para o espiritismo, nenhuma família é casual. Os espíritos se reúnem com os familiares por necessidade de progresso. Bem quanto a isso, necessidade de progresso. A gente está na família para isso. Aquilo que a psicologia chama de conflito emocional, pode ser sobrecarga, culpa ou insegurança, o espiritismo compreende como experiência educativa do espírito. Embora a psicologia também fale isso, né? Então, por meio dos conflitos, das dificuldades, dos perrengues da vida, a gente vai aprendendo, vai mudando, vai crescendo. Consiga compreendê-los, né? Não simplesmente conflito, estou crescendo. Aprender com eles. Pais são educadores de espíritos, não são donos, não são possuidores dos filhos, são educadores. Né? Então, a psicologia fala da importância da função parental, e aí eu escrevi função parental, não escrevi pai e mãe. Porque função é uma coisa, papel é outra. Existe a função materna e a função paterna. Existem mães que fazem mais a função materna. Existem mães que fazem mais a função paterna do que pais. E o contrário também. Existem pais que são mais maternais do que mães. Isso não é o papel. Tá? Existe avós que fazem a função materna. Existem tios que fazem a função paterna. Isso aqui daria uma palestra inteira também. Aprender a separar uma coisa. É uma habilidade afetiva exercer a função materna ou a função paterna. Tem a ver com o papel. O título, pai e mãe. O espiritismo amplia essa noção. O espírito dos pais tem por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Isso se constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Isso está nos livros dos espíritos e o espírito pesou a mão aí. Eu sempre li essa frase com o peso. Se falharem, serão culpados. Eu acho que é para a gente ler assim mesmo, com o peso da palavra culpados, que é para a gente ter a noção da responsabilidade que é. A responsabilidade que é a educação moral. Falharem, serão culpados. É pesado. Que bom, é para pesar mesmo. O preconceito social como prova coletiva, e eu coloquei isso aqui, achei isso aqui na doutrina espírita, de olho também na questão da mãe solo. E das diversas formas de família que a gente às vezes olha e fala... Muitos sofrimentos atuais não nascem dentro da família, mas fora dela. A sociedade adoece quando julga antes de compreender. Isso é da Joana de Ângeles. Então a gente olha, escutei muito isso. A família de hoje está um caos, né? Existindo família assim ou assado, que antes não tinha. Como se família antes, hoje, fosse uma instituição absolutamente saudável e absolutamente perfeita. Não era. Não é a garantia de ter a família nuclear, né? O pai, a mãe e o filho, e as coisas vão dar certo, que está tudo bem. Isso não é isso que garante. Né? Então, a gente olhar para a família hoje e falar, nossa, está tudo virado cabeça para baixo, porque olha onde já se viu a família homoafetiva, por exemplo, alvo de muito preconceito. Não é a forma que garante, é o que circula ali dentro. Né? Como eu falei, antigamente não tinha isso, mas as famílias também não eram absolutamente saudáveis. Tinham também suas dificuldades. Então vamos ficar de olho nisso. Né? O preconceito gera ansiedade, defensividade, sofrimento psíquico. Para a doutrina espírita, ele também é uma prova coletiva. Isso é para nós. A gente olhar para essas formas de famílias que a gente acha tão diferente e pensar que isso pode ser uma prova coletiva, para a gente poder aceitar, para a gente poder encarar de uma outra maneira essa constituição.
Diversas formas de família e a lei de amor. No Espiritismo, o Espiritismo não ignora as transformações sociais. Ele as lê à luz da moral do Cristo. Não é a forma da família que define seu valor. Isso aqui eu falei, né? O amor que circula, a responsabilidade e os valores morais transmitidos sempre em primeiro lugar. Não a forma, não a estrutura. Por que é tão complicado viver em família? É tão gostoso também, a Joana falou pra gente, família também tem momentos de felicidade, mas também é bastante trabalhoso para a doutrina espírita, porque é um reencontro de espíritos em desarmonia. Os maiores desafios é a gente conviver com quem já tivemos conflito no passado. Hoje é difícil, essa encarnação. Né? Imagina assim, conflitos de séculos se arrastando. Antipatia sem causa aparente, dificuldade de afinidade, relações que se desgastam com facilidade. Na visão espírita, são oportunidades de reconciliação. Então, há um sustento esse olhar da doutrina espírita. Mateus 5:25, reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho. A família, esse caminho é essa vontade. O orgulho e o egoísmo torna o relacionamento familiar problemático, desafiador. Considerados na doutrina espírita as raízes do sofrimento humano. Dentro da família aparecem como necessidade de ter razão, dificuldade de ceder, imposição de vontades. Eu vesti todas as 3 carapuças quando eu li isso daí. Desafio, aprender a amar acima do ego. Tá? Não é deixar o ego para amar. A gente não tem como fazer isso. É só não colocar a si mesmo em primeiríssimo lugar sempre, o tempo todo. Tá? Então, a gente precisa do ego, o ego faz parte da gente, a gente precisa pisar nele, como de vez em quando a gente escuta, né? Mas a gente precisa fazer o treino de olhar de um outro ângulo, não só de cima para baixo. Eu sou o mais importante, enfim. Né? O egoísmo é a negação da caridade. Isso está em Sedes Perfeitos, nesse capítulo. Né? A primeira caridade sempre é dentro de casa. Diferenças evolutivas entre os membros. Nem todos estão no mesmo nível de maturidade espiritual. Isso gera incompreensões, julgamentos, expectativas irreais. Isso a gente faz o tempo todo, dentro e fora da família. Né? Aquela pessoa que, por exemplo, aprende mais lentamente, ou não tem a agilidade que a gente espera, enfim. A gente vive se enroscando com essa situação, né? O desafio é respeitar o tempo evolutivo do outro. Cada espírito está em seu próprio caminho e em seu próprio ritmo. Jesus não exigia que todos estivessem no mesmo ponto de caminhada. Ele apenas convidava cada um a dar o próximo passo possível. Eu não lembro de nenhuma passagem que Jesus cobrava, né? Vamos logo aí, aprende aí, anda. Não lembro de nenhuma passagem dessa. Vamos aprender com ele, né? Dificuldade de perdoar. Muitos lares vivem ciclos repetitivos de mágoa, ressentimentos antigos, conflitos não resolvidos, silêncios carregados de dor. A visão da doutrina espírita e da psicologia, que elas conversam de perto. Sem perdão, o espírito permanece preso ao passado. Não é esquecer o que aconteceu, é libertar-se. Muitas famílias não sofrem por falta de amor, mas por não saberem lidar com o que existe só amor. Existe muito amor. Mas existe muita dificuldade também. E às vezes consegue entender e interpretar o que se sente ali naquela relação tão próxima, tão íntima, tão profunda. E o que fazer com o que a gente sente, com o que a gente está sentindo? Caminhos possíveis para os desafios. Essa é uma situação que eu escolhi para a gente conversar, para a gente pensar. Tá? Não, talvez não seja a solução, mas é uma possibilidade para pensar. Transformar a dor nas relações. E aí eu escolhi o exemplo do perdão. Por que é tão difícil perdoar dentro da família? Porque a dor ali é mais profunda, mais íntima, mais antiga. E bota antiga nisso. Né?
O perdão não começa na decisão, começa no que fazemos com o que sentimos. O perdão não nasce da repressão da dor, mas de transformação, porque a gente acha que viver em família, às vezes, é se encolher, é não expor as dificuldades, é não trazer à tona, deixa ali escondidinho que fica tudo certo. E isso gera mais sofrimento. Esse é o silêncio da dor que estava no slide anterior. Era muito mais sofrimento. Perdoar não é devolver ao outro a dor que recebemos, mas transformá-lo dentro de nós. E ninguém se liberta, ninguém transforma uma dor se não a conhece, se não consegue compreender o que é isso dentro de si. Antes do perdão, existe o processo interno de elaboração emocional. Já ouviram falar? Fala da gente transformar a dor. Deixe de sentir isso e passa a sentir. Existe um processo, a coisa não é assim. E vamos deixar de projetar. O que você está fazendo é projeção. Aquilo que você não aceita em você, você está projetando no outro. Tá, mas o que muda isso? O que é elaboração emocional? Elaboração emocional é um termo técnico. É a capacidade de sentir uma emoção, entender o que está sentindo e dar sentido para a experiência que se vive. Então, sentir, compreender, entender e compreender a experiência, dar sentido para essa experiência, essa emoção, nessa experiência determinada. É como digerir emocionalmente o que acontece conosco. Isso anda sendo, ultimamente, bastante difícil. Os tempos em que tudo é muito rápido, né? Telinha, tudo é muito rápido. Ficar com um sentimento, moda, ali, digerindo, nem todo mundo gosta, não é gostoso. Nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem paciência. Então fica um tal de deixa pra lá, esconde, engole, deixa quieto. Porque anda muito difícil as pessoas terem essa, não sei se é habilidade, não sei se é a palavra, né, essa condição de parar para pensar em si. E sabendo ainda que está sendo obrigado a fazer isso movido por uma dificuldade, por um conflito, por uma dor. Então, anda muito difícil isso. Mas, exatamente porque está difícil, é que é necessário. Tem que parar para pensar na gente. O que a gente aprende com isso, quando a gente faz essa ruminação mental, né? Essa digestão? Na família, aprendemos quando alguém escuta a gente, escuta o que sentimos, nomeia nossas emoções e nos ajuda a entender o que aconteceu. Então, aqui, um exemplozinho. Quando que isso acontece? Né? Onde que a gente aprende essa capacidade? Coisa da elaboração emocional. Quando, por exemplo, desde criança, alguém faz isso com a gente. Dá nome para o que está sentindo. Então, assim, um exemplo. Uma criança está lá, brincando, quebrou o brinquedo. Que droga! Joga o brinquedo longe. O que você olha e faz o quê? Alguns falarão, não faz, isso é feio, deixa para lá, né? Deixa quieto. Enfim. Não. Você ficou com raiva com o brinquedo quebrado porque ele é importante para você. Olha que frase óbvia e simples. O que tem nessa frase aqui? Eu estou vendo o que você está sentindo. Você ficou com raiva, eu estou dando nome para a coisa, nome para o sentimento dela, porque a criança não sabe dar nome para o que ela está sentindo. Ela é muito pequena, ela precisa ser ensinada a isso. Então, isso que você está sentindo agora chama raiva. Com o brinquedo quebrado, que foi com a situação que aconteceu, porque ele é importante para você. Então, eu liguei as situações, eu liguei os eventos. Tá? Então, eu disse para ela que o que ela está sentindo tem a ver com alguma coisa que aconteceu. E a gente fazer isso desde muito cedo. Alguns autores até falam para a gente, bochechudinho, bonitinho, e a gente tem que falar para ele do que ele está sentindo. E continuar falando. Né? Isso não é mágico com uma vez só. Continuar falando, explicando. Está com dor, você está aí com fome, coisa chata ficar esperando a mamãe aprontar para você.
essa conversa afetiva, emocional, que traduz as emoções. Tá? Quando que isso acontece? Quando isso não acontece, desculpa. Quando a gente escuta, para de chorar, isso não é nada. Não é nada? Raiva não é nada? Besteirinha? Aí a gente ouve sentir raiva é uma besteira, não é nada. A gente está aprendendo que pode sentir raiva rua fora, mundo afora. Não, sentir raiva é importante. A emoção não é compreendida, é reprimida ou descarregada sem reprimir. Ela não entende o que está se passando, ou ela esconde, ou ela descarrega. Os atos impulsivos que a gente... Consequências da falta de elaboração, explosões emocionais, raiva, impulsividade, ou o fechamento emocional, que é o afastamento. Conflitos ativos. Como que eu vou me relacionar bem? Sei dar nome para o que eu sinto. Nas relações familiares, sem elaboração emocional, pequenos conflitos, grandes brigas, coisas que às vezes a gente conseguiria resolver facilmente. Perpetua e vai longe. Mágoas, dificuldade de diálogo, afastamentos frequentes. Quando há elaboração emocional, diálogo, empatia, os conflitos mais saudáveis, isso parece coisa de psicólogo, né? Chamar conflito saudável. Mas o conflito saudável é aquele que a gente consegue enfrentar, né? E minimamente resolver quando for possível. Esses são os conflitos saudáveis. Relações mais estáveis e o vínculo. E o que você aprende? Se a criança pudesse pensar, formular essa frase, ela diria: o que eu sinto pode ser entendido. Olha que coisa. Alguém está compreendendo. O que eu sinto não me destrói. É raiva. Vai te matar, te destruir. E você não vai fazer isso com o mundo. É só um sentimento como qualquer outro. Coloca a coisa no tamanho que ela tem, no tamanho que ela merece. Uma coisa eu posso expressar, eu não posso sentir, não posso falar de raiva. Por exemplo, quando for a raiva, né? Então, vários outros sentimentos aí. O ciúme, a inveja. Só o exemplo da raiva. Tem alguém que entende. Também é precioso para uma pessoa sair mundo afora, sabendo que pode ser entendida. Né? Sabendo que alguém olha para ela e pode entender que ela não é um ET, que ela é uma pessoa como qualquer outra. Isso é precioso para as relações. Então, elaborar emoções é não negar o que sente, não agir impulsivamente. A raiz da impulsividade está nisso, em não conseguir parar para pensar o que se sente. Mas compreender e transformar emoções em algo pensar é uma das bases para as relações mais saudáveis. É desafiador, não é simples. Né? A gente não senta na beirada do sofá e fala: agora vou pensar o que eu senti. É no calor das emoções, geralmente. Eu tinha pensado em fazer uma dinâmica, não sei se vai dar tempo, falta 10 minutos. Mas, na verdade, assim, psicólogo adora dinâmica, né? A dinâmica mental, né? Não é ninguém ficar em pé, abraçar os outros, abraçar a árvore, não é isso, não. Pisar na grama, não é isso. É um exercício. Mas é tarefa para casa, não precisa fazer agora também, não. Tá? Só um exercíciozinho, né? Só para não... Então, escolha uma virtude que você acha que você precisa desenvolver. Precisa? Alguma dessas, vá. Olha aí, eu vou até ajudar. A paciência. Vou ajudar. Quem escolher a paciência é respeitar o tempo do outro, é diminuir a impulsividade, aceitar imperfeições. Tá? No Evangelho, onde que a gente encontra paciência? Para inspirar bem, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, a mansidão é a expressão de paciência. Não, ser paciente não é ser bom. É ter força emocional para não reagir com agressividade. Paciência. A virtude é essa. A empatia, que é uma escuta verdadeira. Escutar falar é um exercício, né? O Rubem Alves falava que é importante a escutatória. Mais importante do que a oratória é a escutatória. Coisa bem rara, né? Validação emocional, olhar além do comportamento. Quando a gente escuta, a gente
está escutando aqui, né? A gente não está ouvindo, a gente está escutando. Escutar é olhar diferente. E no Evangelho, tudo que quereis que os homens os façam, fazei-o também a eles. A empatia é sair do próprio lugar e sentir o outro como gostaria. No próprio lugar. Outra tarefa preciosíssima, extremamente necessária, dentro da família, fora da família. A humildade, saber pedir desculpas, reconhecer erros, abrir mão do orgulho, na família sentar para conversar. Olha, você fez aquilo, você usou minha blusa que eu não queria, né? Pegou a chave do carro escondido. Enfim, quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Em Mateus 23:12, a humildade não diminui, ela eleva, ela abre espaço para o aprendizado e para a reconciliação. Perdão. Libertação emocional é o rompimento de ciclos de dor. Perdoar não é esquecer, é negar o peso. O dia que eu ouvi foi numa palestra, não lembro mais quem falou, né? E o perdão não é para o outro, o perdão é para a gente. É a gente que faz o exercício do perdão. Não estou perdoando alguém. O perdão é importante para quem perdoa. Eu achei importantíssimo. Para mim, aquilo foi libertador. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Todo mundo acho que fez as contas uma vez na vida. Não é uma questão de número. Perdão, na visão de Jesus, não tem limite. Falou matematicamente para um povo praticamente analfabeto. Ele queria dizer com isso, talvez. Porque ele não é para o outro, é para libertar quem perdoa. E aí eu coloquei bônus, a caridade. Gentileza nas palavras, respeito nas relações, cuidado emocional. No Evangelho, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Reflexão, o amor de Jesus não é sentimento apenas, é prática diária. E o primeiro lugar onde ele deve acontecer é dentro de casa. Então leva para casa, tá, essa tarefinha, qualquer uma das virtudes. Até coloquei aí o que elas ficam, como chegar nisso, e vamos praticar, vamos exercitar. Dentro da família é necessário, é mais que necessário. Então, terminando, a doutrina espírita nos convida a enxergar o conflito como oportunidade, a dificuldade como aprendizado, a convivência como instrumento de evolução. Muitos perguntam, por que minha família é assim? Quando, na verdade, a pergunta é, para que eu estou vivendo essa experiência familiar? Para quê? Para aprender o quê? Para melhorar o quê? Para curar o quê? Para consertar o quê? A gente fala de família, mas em última instância a gente está falando da gente. A gente olha para a família e cai sempre naquela cilada, né? De olhar para o outro, que o outro está fazendo de errado. Eu comecei com aquela lista de perguntas dessa maneira. Né? O que o outro faz, qual o comportamento do outro que me incomoda. Mas o caminho não é esse. O caminho é sempre se colocar na situação. Né? Sempre começar por si mesmo. Se está difícil, eu não consigo me enxergar, eu não consigo me parar para pensar, eu não consigo... Olha para a família. Porque ao curar, ao consertar, ao aprender alguma coisa dentro da família, você vai estar fazendo isso com você mesmo. O resultado vai ser dentro de cada um. Bem? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. A Mãe Solo, espero que você tenha sido contemplado alguma coisa, alguma dúvida sua, tá? Qualquer coisa pode procurar para conversar, enfim. Tá bom? A família é um organismo vivo, ela sempre está em transformação. Ao longo da história, sempre se transformou. E em si mesma, ela se transforma sempre. E isso é ótimo, tem que ser assim. É a célula máter da sociedade, ela tem que se transformar. E aí a sociedade se transforma junto. Tá? Nem sempre harmoniosa, nem sempre repleta de alegrias e de felicidades.
né? Mas é a família que se tem, é a família que é um instrumento pedagógico. Bom? Então é isso. Vai fazer a prece para o passe. É isso, gente. Eu esqueci. É isso, eu esqueci de perguntar, de abrir se alguém tem alguma questão, algum apontamento. Perguntar. Estamos à disposição. Pois não, pode falar. Dia. Bom dia. Acho assim muito importante, desde muito cedo, ensinar as crianças o que você abordou, os diferentes tipos de família, para a criança, em primeiro lugar, não sofrer. A criança vai reproduzir, repetir e reproduzir, aprendendo. Bem colocado. Eu também sempre procurei ter esse olhar aberto que a espírita ensina para a gente. E olhar para essas estruturas familiares, assim, como elas são. Tem aspectos positivos e negativos em qualquer uma delas. Ter a família tradicional é garantia de as coisas estar bem e saudavelmente resolvidas. Não é garantia. Como também não é família formada de outra maneira, vai estar condenada ao fracasso. A gente precisa ter esse olhar aberto. A doutrina ensina isso. Jesus ensinou isso. Foi o exemplo disso, né? Desse olhar aberto, dessa cabeça que pode pensar possibilidades fora da caixinha, fora daquilo. E a gente ensinar isso para as crianças é precioso.
Mais alguma situação? Oi. As pessoas já zoaram na escola, só adotaram. Aí, numa nada. Feliz, tava todo mundo brigando. Ah, vocês ouviram? Falei. Falar. Foi uma situação difícil, né? O É. João Lucas é meu filho. E foi assim, a primeira experiência desse choque, né? Da opinião alheia, foi quando algumas mães, que são mães dos amiguinhos do João na escola, vieram me perguntar, é verdade? O João Lucas é adotivo? É verdade? Com uma cara, assim, com uma expressão que me assustou. Né? E no fim, ele e os amiguinhos estavam lidando com a situação de uma maneira muito mais confortável, muito mais natural do que os próprios adultos. Né? Então é isso. Ele está colocando que ele também tem essa experiência, né? Ele é filho adotivo numa família feliz. Numa família feliz. Aí, porque teve um dia que a gente fez uma atividade e tava perguntando se a pessoa era adotada ou não. Aí eu falei que eu era adotado. Aí, quase a sala inteira falou, nossa, que legal. Aí tava todo mundo lá. Aí algumas pessoas no dia seguinte ou em outros dias começaram a me zoar. Tá, porque levaram a informação para casa, provavelmente, né? Com certeza. Tá. Tá, obrigada pela participação. De nada. Pode falar, por favor. Nós também temos um filho adotado. O Henrique está com 17 anos. Veio com a gente com 2 anos e meio. Muitas vezes a reação das crianças com relação à criança adotada, ela tem muito mais a ver com o pensamento dos pais e a forma como os pais se colocam diante disso, do que na realidade das próprias crianças. Não sei qual questão que você colocou, né? Que todos nós temos um compromisso de educação. Ou a gente faz o certo, ou a gente erra. Então, esse é um compromisso muito maior dos pais com os filhos do que na realidade com as crianças. As crianças, elas vão depois, no seu tempo, vão ter a oportunidade de crescer e de entender tudo isso. Mas esse é uma das grandes dificuldades, né, que a gente sempre enfrentou e sempre enfrenta com isso. Apesar de que é uma relação muito tranquila, muito sossegada, muito aberta também, como a sua, e nós nunca tivemos uma experiência negativa sobre isso. Bárbaro. Legal. Bom, obrigada. Olha, gente, muito, muito, muito obrigada. Muito. Acho que é isso.